Olá, boa tarde. Começando mais uma live hoje aqui com vocês. Ai, que delícia! A live hoje tem convidadas. E hoje a gente vai falar sobre expor a minha opinião me causa dor. Como que eu vou lidar com isso? Tô esperando as lindezas entrarem, a Mari, a Bianca. Esperar no Instagram avisar todos vocês que estão chegando. Vamos aqui já mandar para as pessoinhas lindas. Instagram tá mandando, chamando as pessoas. A Bia já chegou. Maravilhoso. Esperando elas entrar para a gente poder já falar. Oi, oi! Tudo bem? Maravilhoso! Seja muito bem-vinda! Oi, Oi, bom Mari! dia. Oi. Bom dia, meus amores! Se apresentem! Que delícia, dia de live, adoro o dia de live. A gente tá assim agora, todo dia quase tá tendo live. Eu gosto assim. Maravilhoso. Então, eu sou a Bianca Lima, terapeuta energética, psicanalista espiritualista. O meu é @ressoar. Para quem ainda não segue, segue lá, vamos lá compartilhar. Quanto mais vocês tiverem de pessoas que falam sobre conhecimento, que falam sobre tudo aquilo que a gente busca nesse caminho. Estão me ouvindo, Trancou? Travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Tá. Então, quanto mais a gente seguir pessoas que falam daquilo que a gente busca, coisa boa, autoconhecimento, good vibes, dificuldades, dores também, muitas vezes, mais a gente vai estar aí nesse caminho tranquilo. Então, sigam o meu, a Mari vai falar o dela também. Quem está me assistindo, que é meu seguidor que não conhece ainda a Ari e a Mari, sigam as meninas. Vamos lá para essa grande rede aí. Vamos fazer uma grande rede de compartilhamento e muito amor. Mari, se apresente! Olá, eu sou a Mari, sou humanoterapeuta e vim aqui hoje conversar com vocês. E o meu Insta também é @Mari Alves de Oliveira, quem quiser me seguir lá. Aqui, na verdade, né? Fica à vontade. É isso aí, gente. Então já sabem, nos sigam. Eu, a Mari, a Bianca, a gente está sempre aqui para trazer para vocês muito conteúdo, com muito amor, mas com muito comprometimento, de toda a nossa sabedoria, de todos os nossos saberes, de todas as nossas vivências. E hoje a gente veio falar de um assunto que quase ninguém passa por isso. Será, Brasil? Expor a minha opinião me causa dor. Você passa por isso? Você sente isso? Ou você já sentiu alguma vez e hoje já tá melhor? Ou não, Ari, eu ainda sinto isso e tá pegando aqui dentro, esse negócio ainda pega. Essa timidez, esse jeito que a gente fica dentro, quando a gente se expõe, gente, só... espirro, louca. Espirro na hora da live. Saúde, muita saúde. Ai, Jesus. E essa exposição te causa dor? Te causa um espirro? Te causa um desconforto? Vamos falar sobre isso hoje. Muito bem, muito bem. Bem-vindas a todas e a todos que estão entrando aqui com a gente. Agradecemos desde já por nos acompanharem. Para quem vai assistir depois também. Que legal a gente poder estar nesse momento compartilhando com vocês a nossa experiência, inclusive aquilo que nos irrita, aquilo que a gente fica, né, na costeira. Esses dias, só uma observação, eu e a Ari estavam conversando sobre o quanto é instantâneo quando a gente está se percebendo.
Então, a gente está no processo de autoconhecimento, a gente já tem uma caminhadinha ali, já sabe mais ou menos como as coisas impactam na gente, ou quais dores são mais evidentes, né? Enfim. E aí a gente se dá conta do quanto o corpo responde na hora. O quanto a gente se irritou, tem alguma coisa ali incomodando, é rinite, é coceira, dá espirro, né? Aquela coisa toda. E é muito, muito evidente, a gente consegue Mais rápido que perceber miojo. na hora. Mas muito? 3 minutos? Não, é na hora, é instantâneo. E aí a gente se dá conta, né? Faz essa percepção. Eu falo muito para os assistidos isso. Se percebam, identificou que tem alguma coisa, não sabe bem ainda o que é, faz a retrospectiva rápida dos últimos segundos, últimos minutos, com quem que eu falei, o que que eu vi, o que que foi de estímulo que veio, e aí conectou com alguma coisa interna ali, e aí vem esse desconforto, e é muito rápido, né? Acontece assim, e a gente já tem material para se analisar. O problema é que a gente É sorrisal, gente. Ferveu 10 segundos. É o sorrisal. E a pessoa já sabe que tá isso. A gente acabou de fazer uma linda gravação, um podcast maravilhoso. E lá falou de dores minhas. E é óbvio que quando a gente acessa uma dor muito profunda, que está num processo de tratamento, aquilo pega. Então estamos aqui hoje, constipada, que não estavam, mas agora a gente está, e vocês vão estar aqui comigo do mesmo jeito, porque o meu amor não mudou, apesar da minha constipação nasal. Maravilhosa. O propósito continua batendo a nossa porta, né? Então vamos com coceira Exatamente. mesmo, com espirro mesmo, vamos embora. A gente vai falar de timidez, Mari, fale né? aí também, meu amor. A Bia fala e a Mari também fale. Quero vocês participando e mandem perguntas aqui que a gente quer responder pergunta hoje. Fale, Bia. Eu ia falar, mas daí a Mari fala, daí eu dei espaço para a Mari. Vamos lá. É que se deixar, a pessoa fala bem pouquinho. A pessoa já veio no podcast, então a pessoa assim já tá, né, na adrenalina do falar, do trazer, do elaborar. Então, vamos embora. A questão da expor a opinião, né, expor as nossas intimidades internas, daquilo que a gente acredita, daquilo que é a crença, daquilo que é importante para nós, essa exposição causa dor muitas vezes. Comenta aqui pra gente quem passa por isso. Dificuldade de poder expor, dificuldade de dizer o que gosta, o que não gosta, dificuldade de se colocar, às vezes, só dizendo não, né? Dificuldade de dar limite. Ó, como me expressar melhor com os pais? Então, Andresa, maravilhosa, que bom que está nos acompanhando. Existe muita coisa nessa dificuldade de expressão e essa dor que a gente sente vindo de papai e mamãe, vindo dessa ancestralidade. Ah, é do cuidador, da cuidadora, são as pessoas que representaram esses papéis, né? Vem dessa hierarquia anterior, desse conhecimento anterior que a gente vai absorvendo e vai levando por um bom tempo na nossa vida. Vem muito. Então, expressar aquilo que às vezes não é condizente com essa ancestralidade, não é condizente com aquilo que foi pregado, que foi colocado como cultura familiar, é dolorido, é difícil. Precisa de uma maturação interna muito grande e da gente se conhecer suficientemente para dizer, não, de fato, essa sou eu, essa é a minha identidade. Existia uma dor muito grande, hoje percebo, né, que essa dor é porque eu tenho disso, né, daqui a pouco desconexo com aquilo que eu tinha como ideia anterior, aquela crença, e isso faz com que daqui a um pouco eu, né, busque formas de manifestar isso e aí trazer de fato a minha verdade. Mas é um caminho, né? A gente precisa se perceber onde é que eu tô. Eu tô no desconforto? Ou eu tô já me percebendo, já sei que eu daqui a pouco tenho que tomar uma atitude, mudar a minha forma de posicionamento, entender o que é meu, o que não é meu, né? Largar, às vezes, essas crenças. Ah, não, eu tô na fase já de colocar a minha essência. Já entendo quem eu sou, né? Quais são os meus elementos, quais são as minhas dores, já consigo me colocar. Como me colocar? Também tem um caminho dessa forma de expressão, né? Aqui, mesmo no Instagram, a gente tem um grande exemplo disso. Como a gente coloca, né? Como a gente se manifesta, qual é essa figura que a gente coloca nesse palco, né? Do Instagram, dessa pequena parte da nossa vida aqui que a gente está colocando para as pessoas e de que forma isso é bom ou ruim, é uma dor, é fácil, é difícil, né? Se percebam também. Uma coisa muito importante nessa pergunta, Andresa, é que você precisa entender uma coisa: como me expresso melhor com os meus pais?
Pela sua fotinha aqui, você não é uma criança, você não é uma adolescente, você já é uma mulher. E uma das coisas que a gente precisa entender na vida adulta é que aprender a nos expressar é muitas vezes frustrar os nossos pais. Porque eles têm toda uma ideologia de como seria esse filho e essa filha daquele jeitinho, naquele projeto. E quando a gente tem essa dificuldade de se expressar, muitas vezes a gente não quer frustrar os nossos pais, a gente não quer desapontar, porque a gente ainda quer continuar naquela caixinha que foi criada pra gente daquele jeitinho que tem que ser. E quando eu começo a me expressar na vida adulta, quando eu encaro essa vida adulta, na maioria das vezes, eu não vou falar 100% porque eu não gosto de determinismo, mas 99,9999% das vezes, as nossas escolhas são completamente diferentes das escolhas que os nossos pais queriam pra gente. E trazer essa expressão para fora, contrariando, frustrando, desapontando os nossos pais, nos causa dor. Porque a gente tem uma falsa sensação de que a gente vai ser menos amada, menos admirada. E aí a gente escolhe qual dos dois pesos é pior na minha balança. É eu frustrar os meus pais na expectativa que eles construíram a respeito de mim, ou eu me frustrar em não me expressar e não ser quem eu sou. Então, essa pergunta, como que eu te respondo? Como eu me expresso melhor? Sendo você. Enquanto você tentar ficar sendo aquilo que o seu pai, a sua mãe quer que você seja, você vai ter dificuldade de expressão. Quando você começar a expressar quem você é, aí eles vão ter que lidar com essa expectativa que não foi do jeito que eles gostariam, mas aí eles vão ter que lidar. Óbvio, você não vai chutar a porta, falar assim, quero que vocês vão se lascar, porque eu sou desse jeito. Não é isso. Você pode fazer isso com doçura, você pode fazer isso com delicadeza, mas se colocando você como você é. Mari, fale um pouquinho pra gente, meu amor. Então, pode ser que ajude, eu vou trazer uma experiência minha que pode ser que ajude a nossa pergunta aí que a moça fez. Maravilhoso. Então, eu sou de uma família onde tenho 9 irmãos, 8, sou a nona, né? Então, quando meus pais falaram para mim, quando eu era mais nova, que eu fui a única filha que não dei tanto trabalho, aí eu me sobrecarreguei daquilo e eu fazia de tudo para que eles não se decepcionassem comigo. E eu carreguei isso por muito tempo. E hoje eu entendo que sim, para desconstruir esses padrões que estão aí, eu preciso, né, decepcioná-las, né, de uma forma, mas para trazer um novo padrão, né? Então, sim, a gente vai decepcionar eles, às vezes a gente vai precisar dizer não para eles, não trazer toda a responsabilidade para nós e se colocar como filha e não como mãe, como eu me colocava, né? Eu me colocava como mãe da minha mãe, mas na verdade eu sou só filha, então esse é meu papel de ser filha. Esse é o seu lugar, né, Mari? Meu lugar de filha é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Entendeu, gente? Pode Não, entendeu, aqui entendeu, né? Nossa prática diária, nossa prática, né, das relações, da forma da gente se colocar, toda essa percepção de papel, ela é muito delicada, porque existem padrões. Olha o que a Mari disse, olha, eu tenho 8 irmãos, eu sou a nona, já vim com essa ideia de que foi a que deu menos trabalho. Então, olha qual é a representação de imagem da Mari para Mari mesmo sobre posso, né, dar essa desilusão, posso, né, daqui a pouco desconstruir toda essa expectativa dos pais ou não posso. E aí o não posso, né, imperativo muitas vezes, e aí a Mari, né, confirma isso na história dela, de que ela teve que se abster da sua essência, do seu desejo, das suas vontades, daquilo que identificava a Mari como Mari, para continuar dando conta daquela expectativa ali. E essa coisa da gente se negar, né? Porque não, vou dizer não para os meus pais, vou dizer sim para mim. Essa frustração é, na verdade, uma conquista interna, né? E essa percepção que a gente tem, aí trazendo, né, um outro viés de que a gente acha que os pais não vão dar conta, se a gente, né, trouxer essa frustração, que os pais não vão dar conta, se a gente negar isso, bem pelo contrário.
né? Nessa relação, eles é que têm mais condições, viveram muito mais tempo, tiveram outras experiências do que eu e vão sim dar conta. Se eu vim nessa família, se eu tenho essa constituição, se eu venho trazer justamente a minha essência para esse sistema, é dessa essência que esse sistema precisa. Então, é exatamente disso que esses pais precisam, né? Então, se colocar nesse lugar não é diminuir a relação, não vou mais me responsabilizar, ou não vou mais cuidar da minha mãe, ou não vou mais ter, né, esse significado, essa importância. Não, bem pelo contrário. Vou só colocar no lugar aquela pecinha que precisava estar ali e que de verdade vai contribuir estando ali, né? Então a gente precisa às vezes também né, largar mão de toda uma expectativa de dor possível e dizer, não, dá tudo certo. Se eu dou conta de ser quem eu sou, com certeza meus pais vão dar conta de ver essa realidade, de aceitar essa realidade, ou daqui a um pouco lidar com isso, com as suas questões, porque pode ser justamente aí o aprendizado da nossa relação. Estabelecer essa dificuldade para que eles também tenham, né, uma evolução nessa aceitação, nessa percepção de quem a gente é. Então, e cada um aprendendo a lidar com as próprias expectativas, né? Que se é uma expectativa, você que vai ter que lidar com ela. Então não tem como a gente achar que o outro vai ser exatamente do jeito que a gente gostaria. E sim, às vezes vai ser muito difícil para eles lidarem com isso. Vai. E tá tudo bem. Eles vão ter que aprender a lidar com isso de qualquer maneira. Porque se eles construírem essa expectativa, se eles construírem essa visão de mundo para os filhos, e eles não dão conta de olhar para isso, vão dar conta, do jeito deles, da maneira deles. Talvez não dê conta da maneira que você acha que seria a maneira de dar conta, mas a maneira deles vão. E a princípio pode causar uma estranheza, porque é um primeiro movimento de você falando não para eles e sim para você. Mas com o tempo, isso traz uma alegria muito grande para dentro do coração deles. Porque eles percebem que essa adulta floresceu e que agora ela pode seguir o caminho dela tomando as próprias escolhas. Adorei a pergunta. Mandem mais perguntas porque a gente adora responder vocês. A live flui quando vocês mandam perguntas. Quantas perguntas não chegam? E trazendo também justamente que às vezes a gente vai precisar dizer não para eles, né? Como vocês colocaram, para a gente conseguir olhar para a gente, né? Exatamente. Então, muitas vezes, você colocar essa opinião para eles é difícil. Vai doer no começo, vai. Mas depois você entende que é importante para ele e é importante para a gente também, né? Então, muitas vezes, né, a gente se culpa, se julga, mas faz parte do processo, né? O chicote. Mas quando você compreende que cada um tem a sua experiência para viver, tem que passar por aquele processo, então fica mais leve para a gente também, né? Então... Com certeza. Muito mais leve, muito mais leve. E quando a gente traz esse tema, né, de expor a nossa opinião, isso está intrínseco em todas as relações, né? Claro, teve a provocação ali da Andresa trazer a questão dos pais, que é uma relação muito importante, que norteia muitas vezes grande parte da nossa vida. Não pensem que é só na infância, não pensem que é só na adolescência. Existe essa carga, né, essa importância de relação ali para o resto da vida. Se a gente não olha, ela norteia muito mais, né? Fica lá no inconsciente, fazendo movimentos, às vezes até involuntários e contrários ao nosso desejo, se a gente não olha para ela, né? Então essa relação com certeza nos acompanha e é muito importante a gente olhar com carinho, perceber do que é constituído isso, né? A terapia vem lindamente fazer esse trabalho para a gente, mas quando a gente está falando de opinião, né? Opinião vai além disso, né? Vai além desse lugar do familiar, né? Expor a opinião. O que define se essa exposição gera dor ou não, né? E aí aqui a gente tem três figuras, três pessoas, três terapeutas diferentes, com experiências diferentes de vida, e com certeza a gente tem essa percepção de exposição, né, de opinião, exposição também dos desejos diferente, né? Como é que é para vocês? Para mim, no começo, foi muito difícil entender isso. O que era essa exposição, o que era essa opinião e conseguir separar isso dentro de mim. Porque no âmbito mais íntimo, eu nunca tive dificuldade de me expor. No sentido,
Nunca, mais ou menos, né? Assim, mas eu não tinha uma dificuldade de falar, de conversar, de fazer uma gracinha, de bater um papo. Eu tinha dificuldade de expor o que estava no meu íntimo. Uma dor, uma frustração, algo que mexia comigo, aquilo eu guardava, porque, eu não vou causar conflito. Eu não quero causar confusão. Porque se eu falar, vai feder mais, quanto mais mexe, mais fede, sabe aquele ditado? Então deixa pra lá, não vamos mexer nesse negócio. E quando eu me tornei adulta, né, quando a adolescência chegou e aí vai para a faculdade, não sei o quê, aí a exposição para quem era de fora aí ficou insustentável. No grupinho de amigo era gostoso, era fácil, eu conversava, comunicava, dava ideia. Aí vamos fazer um seminário, travava. Na escola, vamos fazer um seminário, travava, porque ver as pessoas me observando e estar ali, eu me sentia completamente nua naquela exposição. E aí tem uma coisa de você fala assim, cara, que merda é essa? Porque eu não sou introspectiva. Porque uma coisa é, eu sou introspectiva, eu sou mais pra dentro, eu sou mais quietinha, eu não gosto. Ok. Agora a pessoa era uma macaca velha, adorava conversar, adorava bater papo, era super expansiva. E como que na hora que as pessoas param para te escutar algo que está dentro de você, que é um valor seu, você trava? Então, essa dor dessa exposição era algo muito, muito, muito profundo e que eu não entendia de onde vinha, porque eram duas pessoas conversando dentro de mim. Uma queria falar, queria participar, queria interagir, e a outra queria se esconder embaixo da mesa. E isso foi muito difícil. E isso vai para todas as áreas, né? Porque você começa a ter esse problema de exposição, e aí você começa a ter problema de dar a sua opinião, aí você começa a ter problema, aí você fala assim, cara, tem uma hora que eu parei com tudo. Eu não falava, eu não expressava, eu não comunicava, nem no micro e nem no macro. Porque a desculpa do micro era, eu não quero causar confusão. Eu não quero que isso daí, não vamos mexer. E no macro era, não, não vou me expor não, porque eu não sei nem o que o outro vai sentir, o que eu vou pensar. O que eu tenho para falar não é tão relevante, então eu não vou. E isso causa uma dor muito profunda. Como é que foi para você, Mari? Bom, para mim também foi muito difícil, né? Porque eu tinha o medo do julgamento das outras pessoas, até de dizer o bom dia, né? O que essa pessoa vai pensar? Será que essa pessoa, se fosse para um homem, por exemplo, será que essa pessoa vai pensar que eu estou dando em cima dele? Então, esse medo do julgamento, de me expor de alguma forma, até responder uma caixinha de pergunta que aqui no Instagram, nossa, será que é a resposta certa? Será que a pessoa vai gostar da minha resposta? Esse medo do julgamento me travava muito. Então, onde isso se fechou de um tipo, que eu me fechei, aí onde eu percebi que isso me doía demais, né? O medo de ser julgada pela outra pessoa e a pessoa não gostar de mim. Daí agora que eu entendo, está tudo bem a pessoa não gostar de mim, está tudo bem se ela gostar, eu vou ficar feliz, com certeza. Então, para mim foi muito difícil, mas hoje já não é mais tanto, né? Então, eu vou com medo mesmo. Hoje eu tô aqui com medo mesmo, colocando a minha cara aqui. Então, esse medo foi onde vai me impulsionando também, né? Porque o medo também não é ruim. Se a gente colocar ele de uma forma polarizada boa, ele também ajuda e auxilia a gente de uma forma que a gente consiga lidar com ele, né? Exatamente. E eu ouvindo você falar, porque era assim, porque foi, né? Esse passado, assim, para mim não é tão distante, né? Porque essa coisa da rede social, da exposição, eu tô dando risada porque a gente compartilha às vezes, né, umas coisas. Então, o que que acontece? A gente está aqui colocando a nossa cara, né? Por mais que a gente tenha super embasamento, estudado caramba, né? A gente coloca ali algo que parece uma opinião, ou algo que parece superficial, ou que às vezes a gente não tem tempo de super explicar, embasar, referenciar e joguei para o mundo, né? Então a gente brinca, postei e saí correndo. Porque existe sim a forma como as pessoas vão acomodar a informação, a maneira, né, o julgamento vai passar, porque o julgamento faz parte do ser humano, tá tudo certo.
Mas nossa autocobrança, né? O nosso auto-julgamento é que muitas vezes baliza o que eu faço ou deixo de fazer, né? O quanto eu exponho ou o quanto eu deixo de expor. Então, e isso para mim é muito, muito frequente ainda, né? Não posso dizer, sou super, abro lá uma live, vou falar ou vou abrir um ao vivo a qualquer momento, vou. Não, gente, a Bianca, né, a aguinha, que precisa ali de uma certa estrutura, eu preciso entender o que eu vou falar, qual é o propósito do que eu vou falar, tem sentido isso, né? Eu preciso visualizar. Então, para mim, faz muito mais sentido quando eu me organizo, quando eu me preparo, e isso veio de um momento ali de preparação, de maturação dessa ideia, de que eu preciso das redes sociais, das pessoas, eu vou chegar até as pessoas dessa forma. Se eu estou falando para uma pessoa, isso já vale, já serve, já ganhei o meu dia. Então, uma pessoa lá que me responde dizendo, olha, adorei ver o teu post, adorei a mensagem que tu trouxe. Isso já é muito relevante, né? Eu não sei se eu disse agora ou antes, mas assim, se cada pessoa ajudar uma pessoa, todo mundo se salva. Então, né, vamos fazer pelo pouco, né? Então, não diminuir a interferência ou a influência, o quanto tu pode melhorar o dia de alguém, de uma, duas, 10 pessoas, né? Se diminuir perante essa autocobrança, essa autopercepção de que daqui a pouco não tá perfeito, não tá super, né? Então, eu me coloquei muito nesse lugar, assim, olha, é relevante, é legal, pode ajudar uma pessoa? Vamos embora! Porque o meu propósito é maior do que, né, neste momento está sendo maior do que o meu auto-julgamento, ou dessa autocobrança pela perfeição, por essa coisa toda cheia, né? Que hoje é tudo muito técnico, tudo muito perfeito, tem que ser assim, que tem regra, nananã. Então, o quanto a Bianca se identifica enquanto Bianca nesse fazer muito técnico, né? Daqui a pouco eu tenho que desviar da curva, tenho que fazer do meu jeito, porque o que importa é a essência, o que importa é a nossa verdade, e é isso que conecta com as pessoas, né? Então, quando a gente larga a mão, assim, dessas caixinhas, essas coisas, vai com medo mesmo, né? Que nem desamare, às vezes vai tremendo, às vezes, né, dá dor de barriga, não tem problema. Vai espirrando. Vai espirrando, vai na conjuntura, assim, do jeito que der, com o recurso que der, que, né? Não tem um super celular, não tem uma super, um estúdio, né? A gente está gravando podcast, grava com um fone de ouvido, não tem problema nenhum. Exatamente. O que importa é a mensagem, o que importa é o que a gente está passando, o propósito que a gente está fazendo, e se conectou com uma pessoa é maravilhoso, já ganhamos o dia. Então, né, diminuir também um pouquinho, trazer essa leveza das expectativas internas, vai dar, né, essa vazão para que as coisas fluam nessa manifestação, nessa exposição. Então, a minha experiência vem disso, assim, não tem muito do histórico, né, porque a Bianca sempre foi muito falante, na escola, na faculdade, sempre tive nessa coisa do comunicar, então o problema não era o comunicar, né, é encontrar a Bianca dentro dessas caixinhas, quando eu percebi que eu estava me enclausurando ao invés de manifestando em forma, né, livre, aí eu me dei conta que, né, a gente aperta o botãozinho lá e né? Vamos lá, vamos embora. Estou conseguindo colocar aquilo que eu acho que é realmente relevante. Então, é isso. Para quem não entendeu, o FU aperta o botão do foda-se e vai. Esse mesmo. Obrigada a tradução. Obrigada. Elas não falam, mas eu falo, porque eu sou a tradutora. A tradutora do rolê. Isso que você trouxe é muito legal, porque você falou uma palavrinha que é exatamente o que acontece quando a gente tem medo de expor a nossa opinião, isso causa dor. Expectativa interna. A nossa expectativa interna, ela é tão alta, tão alta, tão alta, que é impossível chegar nesse lugar. É impossível. Porque a gente fica, qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor roupa, qual que é a melhor maquiagem, qual que é o melhor conteúdo, qual que é o melhor, qual que é o melhor. A gente fica tanto nessa expectativa que a gente não faz. E aí a gente tem dor. Aí a gente tem dor por se expor, a gente tem dor por não fazer, aí a gente entra em dor. Por quê? Porque essa expectativa, ela fica imensa dentro da gente. E quando a gente traz... Eu tenho uma amiga que fala, e eu levo esse ditado para a minha vida. Crie porcos, mas não crie expectativa. Porque se alguma coisa der errado, provavelmente você come bacon. Porque expectativa é uma tristeza, gente. É uma tristeza. Porque a gente, no mundo imaginário, no Ministério do Ar, tudo é maravilhoso. Tudo está nos mínimos detalhes. Tudo é fácil de ver os problemas, os defeitos. Isso daqui não está perfeito, porque para ficar perfeito, a Ari tinha que estar com o cabelo escovado, a transição capilar dela de Grise Alice já teria acontecido, ela não estaria com cabelo de 3 cores.
Ela estaria com uma pele maravilhosa, sem as espinhas adultas que ela tem. Ela estaria com essa sobrancelha magnífica, porque no Ministério do Ar tudo é perfeito. O texto ia estar todo elaborado, ela não ia estar espirrando. Porque vocês acham que eu esperei estar espirrando aqui hoje? Tava tudo bem, gente. Então a gente está gravando desde as 10 da manhã. Entra espirrando? Agora no Ministério do Ar tá tudo maravilhoso. Quando você vai, eu gosto de brincar, pro Ministério do Fogo, que é vai e faz esta merda. Aí, mapa é mapa, território é território. Aí o bagulho é louco. Aí as dificuldades se apresentam. Aí os problemas aparecem. E aí, se a sua expectativa está muito alta, você não dá conta de fazer. Porque o que você planejou é muito diferente do que você está realizando. E aí você vira e fala assim, eu tenho um problema de me expor. Eu tenho um problema de colocar minha opinião. Olha para a sua expectativa. Aí você vai entender onde está o problema. Aí você vai perceber. Traz um pouquinho menos. Olha para sua expectativa. Pega essa criatura no colo e olha para ela com carinho. Porque se ela apareceu, se ela foi criada, foi para uma proteção sua. E o que você vai fazer com ela? Agora que você entendeu que ela está aí, conversa com ela e perceba qual é a necessidade dela na sua vida. E dê para ela o tamanho que ela precisa ter. Pequeno. Não precisa ser gigantesco, porque enquanto for gigantesco na sua vida, você vai paralisar. Você vai ter medo, você vai ter dor. Porque absolutamente nunca você vai conseguir chegar onde a sua expectativa te leva. Não dá, gente. É um lugar imaginário. E no lugar imaginário não existe. O pote no final do arco-íris, ninguém chega porque não existe. A expectativa é a mesma coisa. É o mesmo percurso. Desenhar no papel é muito mais simples do que colocar em prática. Pergunta isso para o arquiteto. Conversa com o arquiteto que você vai entender isso que a gente está falando. No papel aceita tudo. Agora, na vida real, eu coloquei lá uma casa, 3 andares, linda, maravilhosa. Na vida real, tinha um poço embaixo da casa, quando eu fui cavar para fazer a estruturação. Acabou meu projeto, eu vou ter que fazer toda a modificação no projeto. Observem o tamanho da frustração de vocês em torno dessa expectativa. Mari, faz sentido para você também essa benção dessa criatura expectativa? Sim, total. E a gente só vai saber se a gente fizer. Então, se vai dar ruim, vai dar ruim. Mas e vai que dá certo? Vai que. Né? É essa expectativa que a gente, como vocês colocaram, que a gente vai criando, né? Ai, tem que ser tudo glamouroso, tem que ser tudo maravilhoso. Mas não, a gente é imperfeito e Exato. Isso que nos torna perfeitos, né? Então, uma maneira de se colocando é ir fazendo, né? Desde o vídeo, desde os stories, desde uma opinião, desde E ir fazendo. Não ficou bom a primeira vez, faz a segunda. Mesmo uma pergunta. Às vezes colocar uma opinião entre família também. Você só vai saber se você colocar a tua opinião. E vai que eles gostam. Se eles não gostar, tá tudo bem, valeu a experiência, né? Exato. Então, desde de uma opinião, né, aqui nas redes sociais, ou em qualquer ambiente que você esteja, se você não colocar isso para o mundo, ninguém vai saber. Então, vai que é uma ideia brilhante, vai que né, vai transformar o mundo, né? Então, você não pode guardar isso para você, você precisa expandir. Quanto mais pessoas vê, melhor. Exatamente. A diferença do louco e do gênio é que o gênio pôs em prática e fez aquela ideia acontecer, né? Sim. Muito bem. Eu ia trazer essa reflexão do quanto a gente já deixou de expor, do quanto a gente já deixou de revolucionar, do quanto a gente já trouxe dor de garganta, né? Todo o movimento aqui desse lugar aqui, né? Do que vem a ânsia de falar, vem aquela angústia, travou aqui no meu julgamento e eu disse, não vou colocar para fora. E aí eu começo a somatizar, começo a trazer todos os prejuízos. Então, quanto entrei em prejuízo por simplesmente não trazer daqui a pouco confiança para aquilo que está no meu coração dizer, né? Então, se permitir esse lugar também de que
se o outro gostar, se o outro não gostar, né, dessa análise externa, né, dessa validação, ter menos importância do que o meu bem-estar em colocar aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? Porque esse lugar da liberdade talvez ainda não tenha no sistema de vocês o quanto é gostoso. Mas a partir do momento em que se experiencia, a gente está bebendo dessa água de ser a gente mesmo, que a gente está sempre batendo essa tecla, falando para vocês, sejam a sua essência, tragam a sua verdade, né? Ah, mas que verdade? Nem sei qual é. Busca, entra no processo, sai do véu da ilusão de que tudo é do externo, traga para dentro, faz esse processo com a gente, né? Porque a gente está sempre provocando aqui vocês para essas reflexões acontecerem. Então, no momento em que eu me coloquei, né, me oportunizei, adoro essa palavra, eu falo muito para vocês, me oportunizei colocar aquilo para fora, se observe nessa experiência, né? Traga a dualidade do benefício e do prejuízo, ou quanto isso me trouxe benefício em falar. Ah, trouxe o prejuízo do julgamento do outro, ou trouxe o prejuízo daqui a pouco de uma negativa, né? Acontece, isso vai ser para a vida, estamos na vida adulta, né? Nada é perfeito, como diz ali no Ministério do Ar, a gente tem essa percepção da perfeição das coisas, e no Ministério do Palpável e do Material isso não acontece, não exatamente como a gente imagina, e está tudo bem. A perfeição é exatamente essa distância entre o que eu imaginei e o que eu consegui fazer, e o conseguir fazer muitas vezes tem essa perfeição, né, imbuída ali, que a gente às vezes só não está com o olhar bem calibrado, não se permitiu olhar com os olhos bons, né, de perceber a beleza que é eu estar leve, tranquila, conseguindo colocar para fora aquilo que eu acredito. Então, às vezes é só esse passo de se permitir, de tentar colocar para fora, da maneira que for, da forma como vocês conseguirem, mas experienciar. Trazendo aqui Isso que a Bia falou é muito legal. Rapidinho, a gente já lê a pergunta, Bia. De estar no lugar, de ser você, é um lugar muito gostoso. Mas é um lugar tão desconhecido e que a gente tem tanta dificuldade de ir para lá, porque ser você, expressar o que você está sentindo, a gente tem a falsa sensação que a gente vai estar machucando o outro quando a gente está fazendo isso. E quando você é você, você não machuca o outro. Por um simples motivo. Pensa comigo. Se você está manifestando o que você é em essência, o que é em essência não tem dor. O outro vai saber e vai entender essa manifestação plena. Então ele não vai sentir dor, mesmo que a sua manifestação, que nem eu falando do meu elemento, que eu sou fogo, então eu sou um elemento mais potente, uma voz mais forte, eu não tenho uma delicadeza, uma sutileza, às vezes para dar uma bronca, para poder cobrar alguma coisa. A pessoa que vai receber isso, ela vai receber isso também com uma intensidade amorosa, mesmo com a potência, porque eu estou expressando quem eu sou. Diferente de alguém que não está expressando quem é. Então, quando você se coloca de uma maneira muito potente e você não tem aquilo dentro de você, você faz, dentro de uma empresa, muitas vezes, é cobrada a postura de uma mulher muito mais forte, muito mais masculina, porque se ela for feminina, ela não consegue se impor. Então ela tem que ter uma potência. E às vezes, cara, ela é de um elemento que não tem essa potência. E ela tem que construir isso dentro dela para ela poder pôr essa potência e ela não está manifestando quem ela é. E isso causa dor nela. Causando dor nela, o outro vai receber com dor. Agora, se ela está manifestando aquilo e aquilo é da essência dela, o outro não vai receber com dor. Eu sei que parece um paradoxo, mas isso é muito real. E eu estou falando isso para vocês de uma experiência própria. De um medo que eu tinha. Eu lembro lá atrás, quando eu estava conversando com a Bia, e eu falava, Bia, se eu pôr para fora esse vulcão, eu vou machucar muita gente. Se eu for pôr para fora essa potência, eu vou machucar muita gente. E aí eu fui entendendo que não, é umas pauladas a gente vai tomando das amigas terapeutas, e aí você vai entendendo que não. E realmente, não é. Porque se a pessoa chegou a mim, é da minha potência que ela precisa. Porque se a minha potência é fogo, eu só posso entregar o que eu sou. Então eu só posso entregar a minha potência. Se a potência da Bia é água, ela só pode entregar a potência dela. Mari, qual que é a sua? Que a gente esqueceu de perguntar. Também é água.
Ah, tu tinha que ser, né? Nessa doçura, nessa coisinha, não, falar assim, tu É podia só ser pra dar uma aguinha. equilibrada. Tá equilibrando, Somos gente. adaptáveis. Ah, maravilhosos. Então não tem Altamente. como. Que nem hoje eu estava conversando com a Bia falou assim. Eu falei, não, Bia, você faz essa parte porque eu gosto de você, porque você é filosófica, você essa parte eu gosto. É, porque se não fosse, você falou assim, não, hoje que eu faço. Eu falei, é. Aí eu falava, mas você não fazer, não, Simples hoje que eu faço. assim. E é Então, isso mesmo. isso é muito importante vocês entenderem, porque, gente, isso tira um peso, é um elefante das nossas costas. Porque você não precisa ficar o tempo todo equilibrando os pratos. E, de verdade, eu equilibrava pratos que eu nem sabia que eu estava equilibrando. Porque eu não sabia. Então, para mim, aquilo era uma vida normal, um tratamento normal, uma expressão normal, e não era. Aí você tem amidalite, você tem faringite, você tem nsacalite, não sei o que, nasite na garganta, não sabe por quê. Por quê? Você não está manifestando o que é a sua essência. É. E só complementando ali o que a Ari trouxe, por que que a pessoa que recebe essa manifestação da sua verdade não vai contestar, ou até ela pode contestar, porque no primeiro momento a gente muda, né? Porque a gente estava lá se negando, se negando, se negando, então a gente trazia lá um personagem, uma roupagem que não era nossa, daqui a pouco a gente desabrocha e diz, não sou mais assim, aí a pessoa estranha. Existe esse estranhamento, existe essa adaptação do meio, das pessoas, do entorno, dos familiares, das pessoas com quem vocês mais convivem, isso vai acontecer, né? E existe ali aquele tempo de maturação, tanto minha, né, de me conectar com quem eu sou e realmente naturalizar essa manifestação, e existe essa adaptação do externo também, né? E tá tudo certo, num fluxo, acontece. Mas por que essas pessoas vão receber isso com maior tranquilidade? Porque tudo é ressonância. Se eu estou emitindo verdade, é verdade que as pessoas recebem. Não tem como eu emitir a frequência X e a pessoa receber Y. O que pode Exato. acontecer é a pessoa bloquear, não querer, né? Não querer receber. Aí é um problema dela, né? Traz aqui ó, tá o cartãozinho da minha terapeuta. Vai lá, tá tudo certo. Esse é o caminho. E aí, tchau e benção, estou fazendo o meu melhor. Então, essa emissão da verdade, invariavelmente, vai ser o que vocês vão emitir e a pessoa vai receber. Então, não tem um ruído neste meio do caminho. Então, existe essa adaptabilidade? Existe esse momento de maturação? Existe. Mas a gente se permitindo e experienciando essa emissão de verdade é o que vai acontecer em todas as relações, porque isso se sobrepõe. Essa potência que a Ari está falando é a gente trazer a nossa verdade em máxima potência, vai o quê? Esse movimento de onda vai fazer com que as pessoas também busquem essa verdade dentro delas. Assim a gente gera transformação. A transformação não é de fora para dentro, lembrem, é pelo exemplo. Eu identifiquei que a Bianca tem uma postura hoje muito mais leve, muito mais tranquila, quero chegar neste movimento de equilíbrio, de manifestação natural, de ser liberta, de falar nananã, tô dando um exemplo. Então, eu vou usar o exemplo ali, vou buscar os caminhos parecidos, diferentes, enfim, cada um vai ter um caminho de chegar nesse autoconhecimento. Mas, pelo exemplo, eu consigo dar este caminho para as pessoas e fazer esse movimento de onda de colocar a verdade à tona e dizer, não, e tu também pode, né, viver com essa verdade, tu também pode trazer essa leveza de ser quem é sem o julgamento. Então, se eu conseguir, tu também consegue. Por isso, essa manifestação acaba sendo mais tranquila. Estou trazendo verdade, é verdade que... Porque, às vezes, aqui não entendeu, mas aqui sentiu. E Exato. aqui é o grande norte. Né? Essa percepção, ela vem por frequência, por vibração. Não tem discussão com vibração, é só do sentir. Então não adianta eu tentar explicar. Sentir verdade é isso que eu captei e é isso que há. Então não tenham medo de manifestar a sua verdade, porque a outra pessoa pode, né, pegar as coisinhas dela embora. Bom, se ela pegar as coisinhas dela embora, quer dizer que ela não conecta com a sua verdade. Então aí, né, a gente entrega o que, né, vai dar a César o que é de César, a gente entrega ali o pacotinho que é de responsabilidade de cada um de buscar a sua própria verdade. Mas a gente fez a nossa e está com certeza muito mais leve, muito mais tranquilo, né, trazendo a nossa Exato. essência. Aí Sim, e temos uma até pergunta vocês daqui falam, da Fabi. Pode falar. Pode falar, Mari, depois eu leio até a pergunta. vocês falando da verdade, eu, como sou água, eu sou mais tranquila, mais serena, mas eu queria ser como você, Ariadne, explosiva, que faz e tudo. Ai, E que onde coisa.
né? Eu Essa não não tô... era a minha verdade. Essa não era a minha verdade. Mas eu não aceitava isso, né? Então, é importante a gente se olhar, né? Olhar a potência que a gente é e aceitar essa potência que é, né? Seja mais fogo como a Ariadne, que faz tudo, vai lá, né? Ou seja água como eu e a Bianca, né? Mais tranquila, mais serena, né? Então, cada um precisa encontrar a sua, na verdade, né? Então, e olhar mesmo para dentro de cada um, né? O que faz mais sentido, né? E nesse lugar é tão gostoso, né, Mari? Porque quando a gente está no nosso lugar, fica muito mais leve, que nem você falando, né? Eu brinquei falando que é um vulcão. Você queria estar no fogo e eu a vida inteira eu fui a água. Eu sempre trazia uma leveza, uma adaptabilidade, uma fala mansa, que não existe, mas que eu acreditei que aquela era a minha verdade. Eu estava essa semana, brinquei e falei até para Bia isso. Eu estava fazendo as edições de alguns vídeos mais antigos meus. Eu olhei e falei, gente, quem é essa pessoa? Eu não estou reconhecendo essa pessoa que está ali, porque os vídeos oi, eu sou a Ariadne, e a gente está aqui, não sei o quê. Eu falei, Jesus, o que essa mulher está expressando? As falas eram muito verdadeiras, mas ela não estava manifestando o que eu tinha na minha alma, porque eu tinha que ser a serena, a zen, a trabalhada na meditação. E isso me causou dor sem eu nem saber que eu estava em dor. Sem eu nem me dar conta que eu estava num processo de dor. Porque para mim estava ótima a minha vida, eu adorava ser daquela maneira, toda leve, que aceitava as pessoas do jeito que as pessoas são. Eu não queria mudar, tá tudo bem você ser assim, não tem problema, tá tudo ok. E hoje eu sou, tá tudo bem porra nenhuma. Que onde já se viu você que tá desse jeito? Presta atenção, menina, acorda, onde já se viu ficar nessa merda? Isso foi um despertar muito forte, muito profundo e que me trouxe muita dor quando eu entrei em contato com isso. E ainda tem muita coisa que eu estou desconstruindo dentro de mim para poder trazer essa potência com muito mais sabedoria para fora. E esse lugar que a gente se coloca do não conhecer, do não saber como você é e você é moldado pelo meio que você foi criada, é muito forte. E aí entrando aqui, né, na pergunta da Fabiana, não tentar estar no lugar do outro enquanto nos expressamos. Isso é impossível. A gente acredita numa loucura, numa insanidade que a gente está expressando, se colocando no lugar do outro. Não existe esse lugar do outro, gente. Porque o universo é mental, tudo que eu falo está dentro de mim, então não tem o lugar do outro. Eu gosto muito de trabalhar a comunicação não violenta com as mães, principalmente para elas poderem levar com os filhos. E uma das coisas que a gente ensina, que eu ensino nas primeiras aulas é a base da comunicação não violenta é parar de jogar no outro o que você está sentindo. O seu filho fez alguma coisa que te frustrou, não é o seu filho que fez, é a sua frustração diante do que ele fez. Ah, filho, eu não gosto, seu quarto tá uma bagunça e isso me deixa muito chateada. Opa, não. Não é isso. Filho, quando o seu quarto tá uma bagunça, isso afeta um valor meu de organização. E eu fico muito chateada porque um valor meu não está sendo olhado nesse momento. Então, com isso eu me machuco, com isso me causa dor. Qual é a maneira que a gente pode lidar com isso que nem em mim cause dor e nem em você que não quer fazer? A gente convive na mesma casa, a gente precisa achar um meio termo. Então não tem essa de eu falo me colocar no lugar do outro. Não, é sempre da minha fala, do meu lugar, da minha dor, da minha alegria. É sempre daí que eu coloco. E quando a gente entra em contato, a gente percebe isso, a gente para de fantasiar esse lugar do outro. Porque vai ser sempre do meu lugar. E aí eu olho com o outro com respeito, mas entendendo que a raiva, o amor, a tristeza, a alegria, a frustração, a expectativa, a euforia está em mim. E estando em mim, aí eu posso lidar com isso. Porque se isso está com o outro, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Exatamente. E é bem disso que a gente está falando sobre essa exposição, né? Porque quando a gente coloca para fora, a gente acha o quê? Que vai conectar com alguma coisa na outra pessoa vai me trazer alguma coisa. Não é um Exato. trazer, é o que eu coloco no espelho, ele bate de uma maneira, reflete internamente em mim.
Então, no momento em que eu me dou conta, ó, Ariadne falou tudo, maravilhosa, muito bem, isso aí. Essa questão de eu me dar conta que tudo é sobre mim, nada é sobre o outro, o externo não existe. Me dou conta do quanto eu tenho autonomia sobre as coisas. Porque uma coisa é a gente criar a ilusão de que eu estou entregando, que eu sou vítima, que o outro faz, que o outro exige, que o outro, a métrica está sempre lá fora. Quando eu me dou conta que tudo isso perpassa pelas minhas concepções de crença, pelos meus valores, por aquilo que realmente é importante para mim, ou aquilo que eu estou preservando e que na verdade não tem nada a ver comigo, me dói, que eu preciso soltar, eu olho para mim com essa autorresponsabilidade, isso é autorresponsabilidade, é eu olhar para mim com integridade e dizer isso me serve, isso não me serve, e aí sim vou arcar com a minha responsabilidade sobre as minhas questões. E esse é o lugar saudável. Então, por isso, quando a gente fala do autoconhecimento, ele não é um caminho levinho, aquela coisa gostosa, né? Vamos pensar nas cores, né? Vamos pensar... O golpe tá aí. Gente. Aí. O golpe tá aí. Sinalizador de golpe. Se falou que é gostosinho, se falou que é tranquilo, se falou em... Não. É o caos, porque eu tô encontrando tudo aquilo que eu neguei em mim. Tô encontrando tudo aquilo que eu deleguei para o outro. Estou encontrando tudo aquilo, todas as chaves de todas as responsabilidades, portinhas de responsabilidade que eu entreguei para outras pessoas, eu estou pegando de volta e estou olhando para o meu caos interno dizendo, preciso lidar com isso. Então, o processo de autoconhecimento... Já vai. Eu preciso falar só uma coisa. Fala, meu foguinho. Eu lembrei de um podcast que a gente fez, que é uma fala que tem muito a dizer isso que você está falando. A autorresponsabilidade é uma merda. Porque essa é a frase. Quando a gente não tinha autorresponsabilidade, a gente entregava para todo mundo, a dor é minha, eu dou para quem eu quero, a culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Então a vida era muito mais simples, a vida era muito mais fácil. Quando eu entendo sobre autorresponsabilidade, fudeu. Porque daí eu entendi que tá tudo comigo. E estando tudo comigo, a minha vida tá uma merda. Então... Você fez isso. Essa é a grande novidade que a gente vem trazer. Então, tudo foi a gente que propiciou, tudo foi a gente que balizou, todos os limites foi a gente que deu pra gente mesmo, tudo aquilo que a gente se negou foi a gente. Então, existe o lado caos? Existe, né? Essa imersão que a gente faz dentro da gente mesmo faz a gente entrar, às vezes, num processo de dor, de tentar expulsar isso. Mas o processo de autoconhecimento nos mostra o contrário. Se tudo isso me trouxe até aqui e me trouxe com capacidade de eu olhar, dar conta de todos esses materiais, é porque eu preciso deles. E aí eu vou olhar para eles com amor, com carinho, com respeito, vou trazer para um lugarzinho, né, de carinho e dizer, não, que bom que existiu até então, me trouxe até aqui com saúde, ou me trouxe até aqui para esse desconforto, para eu olhar para mim, e aí sim eu vou propiciar esse movimento de responsabilidade com as minhas questões, com as minhas decisões, com todos esses atravessamentos, saber todo esse emaranhado interno que existe, para aí sim fazer algo bom em prol do meu benefício, em prol da minha liberdade, em prol dessa manifestação de essência, tranquila, livre, liberta de verdade, né? Mas eu preciso olhar para isso primeiro. Então, né, se contaram a história para vocês de que autoconhecimento é tranquilidade, que autoconhecimento são só flores, né, jardins, né? Não, gente, é primeiro o caos, destrói, sabe a coisa da destruição? Eu desfaço todos os alicerces, eu coloco todo o prédio abaixo para depois construir tijolinho a tijolinho na métrica que eu quero, da maneira como eu quero, para pintar a casa, ou enfim, o empreendimento da maneira que eu gosto, mas preciso primeiro destruir tudo aquilo, me dar conta de que carreguei muita coisa que eu não precisava e ver, não, beleza, mas isso aqui me trouxe o quê? Ferramenta, isso me trouxe recurso, e aí sim eu tenho condições de reconstruir. Isso é belo, essa é a beleza. Se existem flores no processo do autoconhecimento, é isso. Mas não é gostoso, não vai ser uma zona de prazer. Bem pelo contrário, vai ser eu olhar com dor, mas mesmo assim me ver forte o suficiente, aí está a potência de cada um. Todos os elementos têm a sua potência, com características diferentes, e poder trazer para mim essa potência e dizer, agora eu vou, com toda essa consciência, construir de fato aquele empreendimento que se caracteriza, né, como a minha identidade. Aí eu não vou ter medo de expor, aí não vai ter o desconforto de expor, porque essa verdade é o que eu vou conectar com as pessoas. Mas é um caminho.
né? É um processo, é longo, é comprido, é dolorido, é chorado, né? E por isso estamos aqui, né? As terapeutas estão, né? Eu costumo fazer muito esse movimento de mãos dadas ali para a gente conseguir passar. Nós, para chegar neste lugar, tivemos muitas mãos para poder, né, nos amparar. Ainda hoje temos. Nos amparamos com as nossas terapeutas, nos amparamos enquanto terapeutas. Então, quantas pessoas que não estão nesse lugar ainda precisam daqui um pouco dessa mãozinha, né? Então, a gente está aqui para dizer, para desmistificar essa ideia de que tudo é belo, maravilhoso, né? A vida não é, mas também mostrar que existe um caminho, existe de forma saudável como passar por isso e encontrar logo ali em seguida essa libertação. Mari, quer falar um pouquinho? Sim, porque eu complementando. adoro vocês falando, porque eu fico assim, ó, eu fico babando vocês falando. Sim, eu gosto mesmo de ouvir. Aprendo muito. Então, complementando o que vocês já trouxeram, né? Que um movimento que eu também, que vocês trouxeram do espelho ali, eu olhava mais as pessoas não estão me ouvindo, as pessoas não estão falando comigo, mas o quanto eu estou me ouvindo, o quanto eu estou falando comigo e olhando para mim. Então, esse olhar no outro e refletir a nós mesmos traz várias questões. Ele me falou alguma coisa que me doeu aqui. Então, vamos olhar o porquê que isso tá doendo aqui dentro. Então, essa maneira de ressignificar todas as nossas dores e trazer para um lado bom, que a gente diz, né? Que nada é bom e nada é ruim, mas positivo, é a maneira, né? que a gente mas é a maneira que a gente olha para ela e como a gente lida com ela. Então, deixa a gente mais leve, né? A gente solta o peso e vamos seguindo, né? Isso é lindo, Mari, porque isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente fala, nossa, eu não sou ouvida, as pessoas não me dão atenção, as pessoas não estão aqui comigo. E ter essa sacada de que eu não estou me ouvindo, cara. Eu não estou me respeitando, eu não estou respeitando a minha essência. A minha essência é do ar, que é do planejamento, que é de ficar aqui, eu vou falando, eu vou viajando nas minhas ideias. Eu sou lá da água, que eu sou profunda, que eu sou maleável e que eu elaboro as coisas muito bem, porque eu sou dessa maneira fluida. Não, eu sou da terra, eu sou do planejamento, eu quero as coisas no mínimo detalhes, vamos pôr no papel, vamos construir, porque a gente tem que ter um passo a passo. Eu sou do fogo, oi, agora vamos. Agora vamos. Mas tem que planejar. Planejar o quê, minha filha? Vamos fazer o negócio, tem que fazer, vamos fazer. E quando a gente entende essa manifestação, a gente nem dá tempo, eu acredito que seja essa a maneira de manifestar, nem dá tempo de pensar o que o outro está achando da gente. A gente está tão ocupado fazendo as coisas que faz bem pra gente, que a gente não dá conta de observar o que o outro está achando. E aí, no momento que a gente não se ouve, é o que a gente falou lá no começo da live. Você que está aqui, que está acabando, não escutou, vai assistir o começo da live que vocês vão entender o que eu estou falando. É instantâneo, é sonrisar 3 segundos. Você não manifestou o que é da sua essência, você não percebeu alguma coisa, seu corpo dá um estalo. Aí você vai coçar o nariz, você vai espirrar, a garganta vai doer, o pé vai coçar, as costas vai doer, a cabeça vai doer. O seu corpo, na hora, ele te fala, fica atenta, observa, você não olhou para isso. E isso é muito importante. Então, a minha expressão, colocar a minha opinião me causa dor, observa. Os pontos que a gente falou, a gente está fechando a live, então eu vou trazer. Observa a sua expectativa interna, o quanto a sua expectativa interna ela é muito grande, aí você tem medo de se expor porque nunca vai conseguir realizar o que a sua expectativa mensurou. Observa se você está se ouvindo na essência, ou se você tem tantas vozes dentro de você que você não consegue nem saber qual que é a voz que está falando com você. Presta atenção se você está se manifestando. Ou se você está se espelhando numa outra pessoa e você não está olhando quem você é. Ari, eu entendi tudo isso que vocês 3 trouxeram. A Mari falou lindamente, a Bianca falou lindamente, você falou, mas eu não sei como fazer isso. Busca ajuda.
Você não precisa lidar com tudo isso sozinha. Eu brinco muito com as meninas, eu brinco muito com isso, mas é uma brincadeira muito séria com as mães que me acompanham dentro da mentoria individual, na mentoria em grupo, nos meus tratamentos. Vamos queimar essa porra dessa capa da Mulher Maravilha. Acabou esse negócio de achar que você tem que dar conta de tudo o tempo todo. Não, você não tem. Principalmente se você estiver em dor. Se estiver na potência, mesmo assim não tem, que tem que ter pausa. Mas na dor, então, não tem. Você não tem que pegar a coberta, a mamadeira e a chupeta, pôr na boca, ficar em posição fetal na cama chorando. Pede ajuda. Às vezes a sua terapeuta vai virar para você e falar assim: cuida da sua criança. O que você gostava de comer quando era criança? Você gostava de bolo. Então compra um bolo bem grandão e come ele inteiro com essa criança. E fala para ela: esse bolo é nosso. Não se preocupa com o marido, com o filho, com ninguém. É seu. Porque naquele momento você precisa colher. Mas você como adulta, na postura adulta, sabendo que você está colhendo a sua criança. E não a sua criança fazendo birra porque você não está me ouvindo, porque você não me escuta. Porque tá vendo? Fulano falou não sei o que pra mim. Fulano não falou não sei... Larga a mão de ser doida. Pede ajuda. Tem 3 terapeutas fodas aqui falando com vocês. Tem milhares de terapeutas pelo mundo. Não precisa lidar com tudo isso sozinha. Todas nós aqui pedimos ajuda quando a gente não está bem. E não é uma ajuda de amiga, é uma ajuda profissional. Porque tem hora que a gente quer bater papo com a amiga, falar da vida dos outros e dar risada. Mas tem hora que tá doendo e você fala assim, cara, não tô bem. Eu falei pra vocês ontem na live, quando a gente fez com a Bianca, e vou falar aqui de novo pra quem tava com a gente. Segunda-feira eu acordei muito zoada, mandei pra minha terapeuta, pelo amor de Deus. Encaixa eu aí, Bianca, porque tá foda aqui. Ela, tá bom, vamos embora, vou te encaixar, vamos ver o que tá pegando. Porque dor dói, gente. E a gente não precisa ficar cozinhando a dor. Se você tá aqui ouvindo a gente, você já percebeu que você tem dor, para de cozinhar essa dor. E começa a tratar ela. Exato. E trazer a beleza que é quando a gente se permite. Porque aí está a grande chave. Experienciei só por um pouquinho, né? Beber da minha própria essência, beber dessa ajuda que eu estou prestando para mim. Isso é a grande beleza do autoconhecimento. E daí a gente vai se permitindo se colocar, se permitindo ser quem a gente é, aos pouquinhos, passo a passo, Exato. Decisão a decisão. O processo, ele é cumprido, no sentido de que ele vai ser constante, a gente vai ter bastante tempo, quando a gente... É um universo, né, gente? Universo interno. Quando a gente abre uma frestinha para olhar para esse universo, a gente vê a imensidão que ele é, a gente vai abrindo, tem muita coisa para descobrir sobre a gente mesmo ainda. Mas, quando a gente se permite e a gente olha e percebe o ganho que é isso, a gente se alimenta da gente mesmo e da potência para que a gente continue nessa busca. E porque é como se a gente estivesse bebendo um pouquinho daquilo que alimenta a gente na alma. E isso tem um gosto maravilhoso. Isso nos dá gás, nos dá energia, nos retroalimenta. Então, toda a energia que a gente coloca nesse processo de autoconhecimento, na terapia, na minha autoobservação, naquilo lá que a terapeuta disse para eu fazer durante a semana, todo esse viés de eu olhar para mim, dedicar energia para isso, eu estou me alimentando de mim mesma. Então imagina, se eu já tenho uma potência interna que eu nem percebi, nem sabia que tinha, estou me descobrindo agora e eu tenho como me alimentar disso, a potência só aumenta, a expansão aumenta. E aí eu ganho o território de atuação de mim mesma. Então é muito importante a gente só dar o primeiro passo. Só se perceber, tem alguma coisa desconfortável, não precisa ser o caos. Né? Quando a gente está no caos, a gente está no desconforto suficiente, beleza, aí pedir ajuda às vezes é um pouco mais fácil, mas às vezes é no sutil, é no detalhe. Eu poder viver com qualidade melhor na minha área emocional, na minha própria área energética, nas minhas concepções de crenças, de valores no mental. Gente, tem uma imensidão interna querendo só esse espacinho, só esse olhar pequenininho, só uma abertura.
para começar a se manifestar. Então, se sentiram esse chamado, se olha, se observa e se permite. Só dê esse primeiro passo. Que os próximos, como eu disse para vocês, a gente vai de mãos dadas, a gente mesmo vai puxando, vai mostrando, tudo dentro de uma condição saudável aí de se encontrar, de se libertar. Exatamente. Vamos às nossas palavras finais. 1h05 de live. Adoro! Vai ser bem rapidinho, elas disseram. Super rapidinho. Mari, fale, meu amor. Então, trazendo nessa linha que vocês já trouxeram, isso vai acabando ficando mais leve quando a gente pede ajuda, quando a gente se olha, quando a gente se percebe. E vai ficando essa leveza na vida da gente, a gente vai se permitindo novas experiências, novos aprendizados, e vai deixando o nosso orgulho mal usado de lado, e vai se permitindo mesmo a viver cada experiência de uma forma única, e é aquilo única e possível naquele momento, né? Porque não tem outro caminho. Se você focar só naquele, claro, vai ter só aquele, mas se você expande mais, os caminhos vão acontecendo de uma forma natural, né? Mas se você se prende naqueles pesos, não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, nada flui, nada acontece, né? Então... Exatamente. Meus amores, muita gratidão por vocês. Mari, sua lindeza, gratidão por ter topado fazer essa live com a gente, trazer a sua experiência, a sua doçura, o seu carinho. Muito obrigada. Bia, sem palavras, amor. Gratidão pela sua eloquência, pela sua inteligência, que você é toda trabalhada no negócio, sabe que eu adoro, sua linda. E a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente nessa 1h06, escutando, interagindo, trazendo perguntas. A gente gosta assim, entendeu? Tragam perguntas, tragam as coisas, porque a gente gosta de fazer live assim. Se a live fosse assim, sempre fazer live todo dia, porque assim a gente gosta, desse jeito. Fica a dica. Fica a dica, entendeu? Fica a dica. Então, se você gostou, se tocou dentro de você esse conteúdo, compartilha com as pessoas para entrar em contato. Comenta aqui embaixo o que vocês sentiram, a gente vai gostar muito de saber disso. Fala pra gente, a gente gosta de saber. Traz temas. Ari, eu tô com a dor tal, eu tô com a dor tal, eu tô com a dor tal. Bianca, Mari, eu tô com a dor tal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. @Ariadne Maesta, @Ressoar, @Mari Alves de Oliveira. Agora gravei, adoro. Com Y. Sigam, porque isso vai trazer para vocês muita consciência. Cada palavrinha que a gente vai ouvindo vai despertando um lugarzinho dentro da gente e isso é maravilhoso. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada, volta e assiste porque foi maravilhosa. Pena que eu não entrei antes, mas sabia que ia ter muita live, mas... Ah, seu lindo! Assiste depois a gravação. Vai ficar gravado. Assiste a gravação, gratidão, tá bom? beijo, beijo, beijo a todo mundo que assistiu agora, todo mundo que vai assistir depois, fiquem com a gente, que a gente está aqui por um único propósito, que é multiplicar amor. Então, né, manda amor, manda consciência, manda ali às vezes um cutucãozinho também para outras pessoas, porque, né, sempre é bom a gente poder oportunizar essa evolução. Gratidão, Mari, gratidão, Ari, sempre vamos... né, seguir aí com os nossos planejamentos, porque vem muita coisa por aí, então quem nos acompanha, se puder continuar, tem bastante coisa. No canal da Leveza do Saber, muito podcast, outras lives que a gente está preparando, muito material aí, mês de setembro tá só começando. Grande beijo! Hoje saiu podcast novo, vocês vão lá no Spotify ouvir, porque o podcast está divino. E também saiu o vídeo do podcast no YouTube. Você não sabe que a gente tem YouTube? Como assim? Vai lá, Leveza do Saber, e assiste. Porque você pode nos ouvir no podcast, mas você pode querer ver essas caras lindas. E se você quer ver essas caras lindas, você vai lá no YouTube, porque tá o podcast gravado em vídeo para você. O link tá na bio, clica lá. YouTube Leveza do Saber, podcast Leveza do Saber. Entre com a gente nessa viagem que é linda, louca, maravilhosa e profunda. Beijo, meus amores. Jonathan, seu lindo, gratidão por estar aqui com a gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Beijo, meus amores. Beijo. Obrigada. Isso, Leveza do Saber. Vai lá no link da bio que tá lá tudo certinho.
Beijo! Beijo!